Ok, alunos? Aqui é o professor Gleison, dando continuidade ao nosso curso sobre funções. Agora vamos aprender como fazer o zero de uma função quadrática. Não é muito diferente do que a gente já fazia na função afim. O zero de uma função é quando essa função se iguala a zero. Nesse caso, a função só mudou porque ela é quadrática e muda um pouco o seu método de resolução, porque cada função tem uma maneira de ser resolvida. Nesse caso, quem é a função? X² menos x menos 2. Então, no lugar de f de x, eu vou substituir esse valor. X² menos x menos 2 é igual a zero. Você já sabe que isso virou uma equação de segundo grau. E como é que se resolve uma equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Ok? Então vamos lá. Então você tem que achar quem é o A, primeiro identificar os coeficientes. Quem é o A? O número que multiplica x, né? X². Vamos lembrar aqui, ó, o formato da função é esse, ó. Ax² mais bx mais c. Então A é o valor que acompanha x². Aqui não tem, não aparece, mas não aparece quer dizer que não tem. Ele existe é 1, né? Quando não aparece. B, porque o 1 não precisa aparecer. Quem é o B? O B é o número que acompanha o x. Nesse caso está aqui menos x. Então não está aparecendo também, aqui tem 1, é menos 1x. Então é menos 1. E C é o termo independente que não tem nenhum valor em relação com x, que nesse caso é menos 2. Desta forma, a gente agora vai fazer o delta, né? O discriminante delta é o primeiro passo para a gente calcular. Então, delta será b² menos 4 vezes a vezes c. Professor, eu preciso decorar essa fórmula? É bom saber, né? Essa é uma equação que você vai usar para a vida toda. Se você não lembrar, vai ter que buscar em algum lugar essa informação. Pesquisar ela, né? Então, b vale menos 1. Então, coloca aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que vale 1, vezes o valor de c, que vale menos 2. Então, aqui a gente tem delta será igual menos 1 ao quadrado. É 1 vezes 1 que dá 1. Aqui, menos com mais com menos. Menos com mais é menos, né? Menos com menos é mais. Então, vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, o delta vai dar 9. O que vocês lembram sobre o delta? Olha, se o delta for menor que zero, esta função não tem raiz. Não tem raiz real. Ela tem raiz, mas é complexa. Ela não tem uma raiz real. Se o delta for igual a zero, ela tem duas raízes idênticas. Por se tratar de uma função de segundo grau, ela tem que ter duas raízes quando tiver. E se o delta for maior que zero, ela tem duas raízes distintas. Distintas quer dizer diferente. Distintas. Tá? Então é o nosso caso. O delta aqui ó, deu 9. 9 é maior que zero, ela vai ter duas raízes diferentes. Então, vai ter dois pontos que o gráfico vai tocar o eixo, né? Aqui vamos fazer aqui o exemplo. Nessa primeira, quando o delta é menor que zero, o gráfico está acima do eixo ou abaixo do eixo. E ele não toca o eixo, por isso não tem raiz real. Nessa que as duas são idênticas, o gráfico ou toca o eixo aqui, desce, toca e sobe, ou vem de baixo, toca e desce. E nessa que são diferentes, ou ele vai cruzar descendo e sobe, ou ele vai vir de baixo, cruzar e voltar. Então vai ter dois pontos. Como é que a gente sabe qual é essa? Olha, o nosso A é positivo. Já vimos nos textos anteriores. Se o A é positivo, ela está com a boquinha, a concavidade virada para cima. Então o exemplo que a gente está estudando é esse exemplo aqui, ó, que eu estou circulando. Ela vai descer, tocar o eixo, fazer a curva abaixo, voltar e tocar o eixo de novo.
Para descobrir o ponto onde ela toca o eixo, onde será esses dois pontos, deixa eu voltar aqui. Então ela vai ter este formato aqui. Desce, toca e sobe, ela tem esse ponto e este ponto. Então aqui são as duas raízes, podemos dizer que é x1 e x2. A ordem aqui não interfere, tá? São as duas raízes, os dois pontos onde ela vai tocar o eixo x, onde o gráfico vai tocar. Como é que eu encontro isso? Encontrando o valor de x. Então a fórmula, continuando, x vai ser, abre aqui uma menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então x será igual, novamente, menos b. Quem é o b? O b é menos 1. Então volta aqui e coloca menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? Acabamos de calcular. Delta é 9. 2 vezes o valor de A. Quem é A? O A também é 1. Então fica 1 aqui. Então x será igual. Menos com menos mais. Então fica mais 1. Mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 1 é 2. Então aqui eu tenho que separar ela em duas vertentes agora. Eu vou ter uma para cá e outra para cá. Essa aqui vai ser para delta positivo. Essa aqui será para delta negativo, ok? Eu vou chamar aqui. Deixa eu só inverter, com licença, desculpa aqui. Eu vou botar o negativo aqui, porque vem primeiro, e o positivo aqui, pela ordem normal das coisas. Então, eu vou chamar aqui, ó, x1 será igual. Abro aqui, eu faço o sinal da fração, mais 1 menos 3 dividido por 2. E o x2 vai ficar com a parte positiva do delta. Mais 1 mais 3 dividido por 2. Resolvendo x1. x1 será igual. Mais 1 menos 3 vai dar menos 2. Dividido por 2. Então, x1 quer dizer que será menos 1. Quer dizer que essa função, esse primeiro ponto aqui é no menos 1, ó, de x. x2 será, x2 vai ser 1 mais 3, 4, dividido por 2. x2 vai ser 4 dividido por 2, 2. Então, o segundo ponto é 2. Então, no ponto x menos 1, ele toca o gráfico a primeira vez, depois faz a curva e volta no ponto x2. Então, essas são a solução, são menos 1 e 2, que são as raízes, e querem dizer justamente isso. Para ficar mais bonitinho, como sempre, vamos trazer aqui o GeoGebra e vamos fazer essa função aqui no GeoGebra. Olha, vou digitar a função. F de x vai ser igual a x elevado ao quadrado menos x. E qual era o outro valor? Deixa eu voltar aqui que eu já esqueci. Menos 2. Menos x menos 2. Dá um enter. Pronto, aqui o gráfico. Olha, vamos ampliar o nosso gráfico. Então, olha só. Ele veio e tocou o ponto menos 1. Tá vendo? É uma raiz, ele já disse que é uma raiz. Veio, passou no ponto menos 2, você já estudou isso, que é o valor de B, né? De C, perdão. A intersecção aqui é no menos 2. E ele passou a intersecção em ordem na parte decrescente do gráfico. Ele estava descendo quando ele tocou o eixo. Isso é determinado pelo B, que é negativo. Fez a curva aqui, né? No extremo, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o mínimo da função. Esse é o mínimo porque é o menor valor da função. Fez a curva aqui, voltou e passou no 2 de novo, que é a outra raiz da função. E quando você estiver no GeoGebra, você pode usar isso aqui. Ó. Você vem aqui, clica nos 3 pontinhos, vai em pontos especiais. Ele aparece, ó, a raiz, o ponto A é a primeira raiz, o ponto B é a segunda raiz, o ponto C é o mínimo da função, ao extremo, e o ponto D é a intersecção. Não, esses valores não batem com os coeficientes, tá? São pontos. Mas aqui você tem toda a dimensão do nosso gráfico. Interessante, não é? Te vejo então na próxima videoaula.